Olá, gente! Aqui é a Mar. A gente vai apresentar hoje um episódio muito especial, um pouco diferente do que normalmente a gente faz. A gente faz entrevistas pessoalmente aqui, sentadinha nesse sofá. Hoje a gente tem um convidado mega especial, que está lá em cima do país, lá em Belém. O nome dele é Flávio Martins. Ele trabalha na Polícia Científica, na área de limpeza, e o principal, ele é cantor, ele faz shows. O sonho dele é ser pai e um dia casar. Olá, Flávio, tudo bem? Meu nome é Mar, como é que você tá? Oi, Mar, boa noite, estou bem. Hoje a gente veio vir aqui com você, né, para a gente bater um pouquinho de papo, como tá todo esse processo do seu trabalho, como foi esse processo de aceitação com você, com a sua família, como está a sua vida hoje, como é trabalhar no departamento onde você trabalha, e como é que você está se sentindo em relação a isso? Bom, eu vou começar bem do início. Quando eu, quando eu comecei a, antes de eu saber o que seria ser trans, né? Eu já me sentia um trans, porque desde criança nunca gostei de vestido, essas coisas. E aí, quando eu vi a novela sobre trans, né, eu me identifiquei muito, porque passou pessoas pela minha vida, criança, que tinha criança, isso, aquilo, outro, e geralmente a criança me chamava de pai, e eu me sentia muito bem, eu me sinto muito bem, como eu me encontro. Eu me encontro como um homem, como um Flávio, entendeu? É como eu me sinto bem, é como eu me sinto realizado. E em questão do meu trabalho, algumas pessoas assim, né? Algumas pessoas respeitam, outras não, entendeu? Às vezes eu falo assim, meu irmão, é Flávio. Aí solta aquela risadinha, isso, aquilo, outro, tipo assim, não sei o quê, é Flávio. Mas é assim, é questão de costume, né? Mas a gente também tem que levar muito a sério, porque às vezes tem pessoas que realmente não respeitam. Em questão na música, o Flávio na música, eu logo quando eu comecei a música, eu lutei em relação a isso, porque eu via um certo preconceito, né? Eu achava que no momento que eu subisse no palco, como homem, entendeu? Ia rolar um certo preconceito. E até então, quando eu comecei a fazer ensaio com o cantor Charles Augusto, da Banda Caribe, e fiz um show com ele, e aí depois desse show, ele conversou comigo, ele falou para mim, tem que ser tu, porque eu saí do show, eu tirei a bota, tirei a roupa feminina e simplesmente me vesti masculino de como eu me sinto bem, como eu me sinto realizado. E aí o Charles falou, não faz mais isso, soba no palco como você é. E aí desde então, eu falei, é verdade. Até então eu era muito preso no palco, até a minha voz quase eu não botava para fora devido a isso, porque eu não me sentia bem naquela situação, eu com aquela roupa feminina, eu não me sentia realizado. E aí foi que eu comecei a assumir o papel do Flávio. E aí foi que comecei a fazer show. Aí o público, eu fazia show de sexta, toda semana, né? Sexta, sábado e domingo, né? E com público LGBT, ali na Galeria Portuense 316. E aí eu fazia muito com o público LGBT nesse tempo, no tempo de 2022. E aí eu fui fazendo, mas só que aí que tá. A gente tá fazendo um show para aquele público, entendeu? LGBT, mas rola, sim, uma disputa, um certo preconceito do nosso próprio público em relação a isso. Porque em vez deles agarrarem a gente, apoiar, entendeu? Incentivar, como eu trabalho com o público,
postar, porque hoje em dia as redes sociais, ela grita muito, ela fala muito sobre o que é que você é, sobre o teu talento, sobre o teu futuro. Isso fala muito sobre você. E toda vez que eu estava em cima de num palco, eu sempre via olhares, assim, tipo de preconceito. Uma vez eu fui fazer numa festa LGBT na Orla de Encoraci, e aí lá estava o público, tudo me esperando. A dona foi maravilhosa, me aceitou, me acolheu. A maioria do público estava me esperando para bater foto, me abraçar. Mas sempre tem alguém que está ali para te julgar, para querer acabar contigo por despeito, por querer, assim, em vez de te acolher, prefere acabar contigo, entendeu? Porque rola essa disputa na música em geral, entendeu? E no mundo LGBT também. É óbvio que a gente sofre muito preconceito, né, em relação à sociedade, né? Mas a gente percebe que a população trans, ela, além de sofrer o preconceito da sociedade, ela também recebe o preconceito da própria comunidade, né? A gente vê muito isso. Depois que eu comecei o processo de transição, eu também sinto muito isso, assim. E não é de todo mundo, mas eu sinto uma certa, tipo, indiferença, ou então uma certa distância das outras pessoas, sabe? E sim, e aí é aquilo, né? Eu acredito que também é falta da própria conscientização, né? Eu acho que a comunidade, ela joga muito a gente contra nós mesmos, né? A gente vê aí, por exemplo, pessoas LGBT, quem mais, propondo leis contra a pessoa da própria comunidade. A gente, há pouco tempo agora, a gente estava proibido de fazer hormonização, a gente tinha que ter vários processos para iniciar isso, mesmo indo pelo SUS, ou então no particular, as novas diretrizes do CRM, né? Então, agora a gente está começando a movimentar isso, né? A gente tem deputados na política em busca da melhoria de leis, a gente tem dando aula, em todos os lugares a gente vê, em hospitais, na parte de segurança, em todos. Eu acho que isso facilita muito, não é que facilita, mas a gente consegue chegar em lugares e conseguir espaços através disso, né? E é por isso que eu acho que eu achei muito importante chamar você aqui, para você mostrar para a gente esse lado dessa parte artística, né? Porque o meio artístico, a gente tem essa ideia de liberdade, né? Que a gente pode ser livre, que a gente vai poder... Mas é justamente o que você falou. A gente ainda percebe que mesmo nesse meio que é para ser livre, que é para ser libertador, que é a gente chama, né, uma expressão da alma, ainda assim há muito preconceito, há muitas dificuldades, né? E você acha que, por exemplo, viver em Belém em si, esse preconceito ele é aumentado, ou você acha que é geral, assim, no Brasil? Olha, eu tenho certeza que no Brasil no geral. Um pouco de cada lugar existe, sim, um certo preconceito. Tem uns lugares são mais, outros que nos acolhem menos e outros acolhem mais, né? Como eu estava te falando, que eu fazia show direto de 2022 para o público LGBT. Exatamente para o público LGBT. Mas depois, no final do ano de 2022, eu mudei a rota. Hoje, o Flávio, ele faz show com público, qualquer tipo de público. E falando agora um pouquinho sobre a sua transição, como está sendo esse processo? Como foi essa aceitação em relação à sua família? Como é que você está nesse processo agora? É assim. Eu dei iniciamento da minha transição, né? Mas devido problema de saúde e tudo, eu parei o tratamento. Mas
agora, como eu me operei, eu me cuidei, eu quero sim, eu vou voltar o tratamento, vou seguir a transição sim, até o final, entendeu? E em questão da família, a minha mãe, a minha mãe, ela me vê mais homem que mulher. Por quê? Porque a minha mãe é tipo assim, ela me chama pelo nome que ela me deu, feminino. Respeita minha mãe, mas um dia, devagar, ela vai mudando isso, entendeu? Porque a gente tem que ter paciência também com isso, né? Que não é do dia para a noite que vai mudar isso. Mas ela vai numa loja, ela sabe, ela traz as sungas que eu gosto, as cuecas que eu gosto, ela vê uma camisa assim, aí ela bate foto, ela fala, olha, eu vi a tua cara, tá aqui. Então, ela aceita. Minha mãe. Ela já aceitou isso, entendeu? Ela já aceitou, ela me vê assim, eu masculino, do jeito que eu sou, do jeito que eu sou realizado, do jeito que eu sou feliz. Em questão a vida sentimental, né, com a namorada, sobre isso também eu conversei com ela, né? Conversei, nós tivemos essa conversa, porque para mim é muito importante, né, a pessoa que eu tô saber sobre de como eu me sinto realizado, qual é a opinião dela sobre isso, qual é a aceitação dela em relação a isso. E graças a Deus, ela me apoia, ela me incentiva, é minha parceira, entendeu? E eu não tenho o que falar, ao contrário, né? Ela ainda falou, eu quero saber quando é que tu vai fazer, quando é que tu vai dar o primeiro passo, isso, aquilo, outro. Se tu quer, vai, corre atrás do que tu quer, não desiste. Não sou eu, não é a minha opinião que tem que dizer, vai, não vai. É a tua opinião, como tu se sente feliz. Então, a gente tivemos essa conversa bacana, entendeu? Que para mim foi muito importante eu saber dela o que era que ela achava de tudo isso. E você falou, né, que você tem o desejo de ser pai, né? Você tem o desejo também de casar, né? Isso, eu compartilhei com ela sobre isso, né? Sobre a minha vontade, o meu sonho, faz parte do meu sonho, ser pai, ter uma criança para dar o meu sobrenome, porque eu não tenho filho, né? Eu não tenho filho, mas eu desejo sim ter um filho nosso. Já conversei com ela sobre isso, né? E assim, vai fazer 1 ano, né? Que a gente estamos namorando. Mas, como eu falei, né, para a mãe dela, tive uma conversa bacana com a minha sogra também, e que, depois do namoro, com certeza, meu desejo é casar com a filha dela, entendeu? O meu desejo é esse. No dia que for para a filha dela ir para minha casa, vai ser casar. Porque agora a aliança é de namoro. Ai, que legal ouvir isso, né? E eu acho que é importante a gente compartilhar esses sonhos e desejos com os nossos parceiros, né? Porque é como você falou, né? Eu acho que esse processo de transição depende muito da gente. Mas quanto mais pessoas a gente tem ao nosso redor, quanto maior essa rede de apoio, eu acho que fica mais fácil, né? Fica mais tranquilo da gente chegar em casa e saber que tem uma pessoa que apoia a gente, que está dando mão, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante nesse processo, né? Com certeza. Ela tem a bebezinha dela, né? Que para mim é nossa, né? Porque eu amo, é uma criança que entrou na minha vida com tudo e é a minha bebezona. Eu falo para ela, você é a minha bebezona, a minha filha do meu coração, eu amo ela. E sobre e sobre a parte dos shows, né? Você falou que você sentia mais resistência, né, do público LGBT em relação aos seus shows, né? Você acha que isso, desde aquela época para cá, mudou? Você acha que tem as políticas públicas de Belém ou então do Brasil, eles estão favorecendo que essa mudança aconteça? Você já sofreu transfobia alguma vez, no palco, que já marcou você, assim, um momento que marcou? A gente sempre tem aquele momento que marca, né? Deixou você mal? Sim, eu sei, graças a Deus, não sofri
Graças a Deus isso não aconteceu, porque eu não aceito, né? Esse tipo de coisa também. Eu sou aquele cara que tem certas coisas que eu sei qual é o meu direito e aonde eu tenho que fazer parar, botar a pessoa no seu lugar, entendeu? Respeito todo mundo, entendeu? Entro no palco e quando eu falo assim, humildade sempre, bora lá, galera, isso, aquilo, outro, entendeu? E assim, o meu jeito de sair do palco é sempre cantando louvor, finalizando, né? E eu vou de mesa em mesa, vou bater foto, eu vou agradecer, isso, aquilo, outro. Eu sempre faço isso, eu faço questão, assim, sempre quando eu vou fazer um show, eu ir, depois de finalizar o show, eu ir nas mesas, agradecer, me cumprimentar, porque isso é importante, entendeu? Porque para mostrar que a gente também, como trans, a gente é acolhedor, a gente merece ser acolhido e acolher também, entendeu? E por mais que existe diferença, um olhar diferente, um olhar que talvez, nosso ponto de vista, não seja agradável, né? Mas a gente também tem que levar para o lado profissional isso, ser o máximo do profissional e saber encarar, entendeu? E acolher todo mundo, porque a gente é assim, se aquele público chegou num lugar, nem todo mundo você vai agradar. Nem todo mundo você vai agradar. Entendeu? Você tem que estar preparado para aquelas pessoas que você não vai agradar. Entendeu? Porque as pessoas que te agradam é muito fácil, entendeu? Mas as que não vão te agradar, a que você não vai agradar a eles, é muito difícil. Então você tem que saber lidar no seu psicológico com essas pessoas e abraçar elas, acolher elas, ensinar para elas, passar para elas que eles não passaram isso para você, mas você vai passar de uma forma genuína, de uma forma positiva. Que dá a segunda face, né? E durante esse processo da formação do Flávio artista, você tem algum artista que te inspirou a ser o artista que você é hoje? Eu tenho, sim. Eu tenho, atualmente, eu tô gostando muito da vibe da Clecinha, né? A Clecinha é uma nova cantora que tá entrando aí com tudo e ela é do mundo LGBT, né? Ela canta a Seresta, né? A nova Seresta, nova Seresta atualizada agora, que é a Sofrência, né? E eu tô gostando muito dessa vibe, eu tô assim, montando o meu repertório muito baseado no repertório dela, porque tá sendo admirável, eu sigo ela, eu curto a música dela, entendeu? Aqui de Belém do Pará tem um amigo meu, trans, né, que é o Delivery, MC, né, e eu acompanho muito, a gente se segue, a gente conversa, a gente se apoia, e o cara também é um talento, merece merece muito esse cara ser conhecido, porque desde criança ele sempre foi músico, toca violão, canta muito. O Delivery é um cantor nota 10, eu sempre falo para ele que merece muito sucesso, amigo. Entendeu? E assim, a gente conversa muito sobre isso, sobre se apoiar. Oi? E diz uma coisa pra gente, você já escreveu alguma coisa, alguma música que fale sobre as suas vivências? Ou então uma música que você se inspirou desses artistas? Olha, eu tenho uma música, assim, um piseiro, né, que eu gravei, mas faz muito tempo, ele é um piseiro mais da bagaceira, não diz muito sobre mim, né? Não, mas a gente quer saber um pouquinho como foi. Conta aí pra gente dar uma palhinha aí, vai. Vamos, solta essa agora tem uma música que não falta no meu show, né? Que é da Cássia Eller, que também não falta. Inclusive, eu fui fazer um show lá no Shopping Metrópole, e aí eu fiz
3 anos eu fui fazer um show por ano lá. E aí, no terceiro ano, foi umas já coroa, né, madura, umas mulheres maduras foram para me ver cantar. Como elas viram que eu cantava durante 2 anos, eu cantei Cássia Eller, aí elas foram no terceiro ano para justamente me assistir. E eu resolvi dar o meu repertório. Aí, quando elas não viram eu cantar Cássia Eller, aí eu estava almoçando com a minha mãe, com a minha família que foi comigo, e aí terminou o show, a gente foi almoçar lá no shopping mesmo, e elas foram lá. Aí me abraçaram. Meu Deus, não acredito. Eu vim hoje para te assistir, para te ouvir cantar Cássia Eller, porque eu amo te ouvir cantar. E você não cantou ela. Eu falei, me desculpa, porque eu mudei o repertório esse ano. Então, é uma música que eu gosto muito, Malandragem, né, da Cássia Eller. Né? Quer dar uma palhinha pra gente? Da Malandragem, e vou cantar um pouco da minha também, que é a participação do William Coimbra, né, que eu convidei. É uma música que é composta por mim, né, e eu convidei o William Coimbra, né? Da Cássia Eller, Malandragem. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, escolhendo o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4, cantando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato, que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Eu sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta, não aprendi a amar. Yeah. Eu sou poeta, não aprendi a amar. Malandragem, eu gosto, né? Gosto dessa música, porque todos nós temos que ter um pouquinho de malandragem no coração, na vida, né? Tem que levar a vida, aceitar a diferença do outro. Então, eu gosto muito dessa música, porque ela me tira de mim, faz eu sentir a liberdade que tem na minha vida. E a música que é de minha autoria, né? Fica novinha. Lá no cabaré você tem garota à vontade, puxa tua carteira e paga ela miserável. Lá no cabaré você tem garota à vontade, puxa tua carteira e paga ela miserável. Você quer se envolver ou daquela quicada? As minas da vida são pra ser respeitada. Você quer se envolver ou daquela quicada? As minas da vida são pra ser respeitada. As minas da vida são pra ser respeitada. Quica novinha, desce novinha, quica novinha, desce novinha, quica novinha, desce novinha, desce, desce. Quica novinha, desce novinha, quica novinha, desce novinha, quica novinha, desce novinha, sobe, sobe. Isso é Flávio Martins. Inclusive, pessoal, a gente vai deixar os links aqui embaixo, tá? Tanto das redes sociais quanto do clipe que tem no YouTube. Então, você que depois queira assistir ou ver essa música, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você acompanhar todo o trabalho do Flávio Martins. Beleza. Flávio, obrigada. Agora, falando um pouquinho mais sobre o seu trabalho lá na Polícia Científica, né? Você falou que ainda tem muita resistência, né, em relação a essa parte do nome, né? Chamarem você pelo nome que você tem, que é Flávio, né? Não pelo o nome antigo. Você acha que durante esse período que você está trabalhando lá, você está conseguindo modificar esses aspectos negativos de algumas pessoas? Sim, como eu falei, né? Os maiores, os doutores, os peritos, eles respeitam muito mais, as pessoas grandes, elas respeitam muito mais do que aquelas pessoas que são do teu mesmo cargo,
entendeu? São colegas de trabalho igual a você, entendeu? Levo na brincadeira, assim, não levo muito a sério. Essa piloto, na hora de trocar a roupa, a maioria das vezes eu vou com os homens, né? Eu troco com eles, entro para trocar com eles. E aí eles aceitam, uns aceitam super de boa, né? Aí tira, olha, o moleque vai entrar, não sei o que, o Flávio vai entrar, não sei o que. Aí às vezes tem uns que, olha, a Flávia tá aqui. Aí eu falo, não, Flávia não, Flávio. Aí eles sorriem, entendeu? Porque é uma questão de costume. Também tem pessoas que são muito mais de uma idade mais em cima, né? Não está acostumado com isso. Mas devagarzinho, eu acredito que eu vou conseguir fazer a diferença ali. Ai, assim, eu fico muito feliz e muito inspirada com o seu depoimento, porque é, é difícil, né, principalmente para a gente. Eu falo isso agora, você já começou a transição um pouco mais de tempo, né? Eu comecei faz pouco tempo. Eu sei o quanto é difícil essa, vamos dizer assim, essa luta, né, diária, às vezes para a mudança não mudança, né, mas respeito em si sobre o nosso Sim. nome, sobre respeito da nossa aparência, né? Tem pessoas que são mais calmas, tranquilas, como você, que tem um pouquinho mais de paciência, porque a gente não deve esquecer, né, que a gente tem direitos, né? A gente tem direitos, a gente tem é lei, né? amparado pela lei em relação a isso. E eu acredito que se as pessoas, você sente, eu não sei se é assim com você, mas eu sinto quando, por exemplo, esse deslize do nome, ele é intencional, ou quando ele é apenas, tipo assim, estou no processo de adaptação. Conforme a transição for acontecendo, o meu lado masculino vai gritando mais, vai saindo mais para fora, né, fisicamente, as pessoas mesmo não vão mais conseguir chamar do nome feminino, me tratar como lado feminino. E assim mesmo é com você que vai acontecer. A gente tem que ter aquela paciência, principalmente com as pessoas da nossa família, né? Eu tenho paciência com quem respeita o que eu sou, entendeu? Com quem sabe quem eu sou, entendeu? Mas só que eu não aceito quem me desrespeita. Quem faz gracinha, eu não aceito. Da sua verdade, né? Sim, eu não aceito. Então, olha, agora nas férias, nós fizemos uma viagem muito legal. Foi uma viagem de 7 dias. Eu, a família da minha namorada, né? E aí eu aproveitei a oportunidade, né, para sentar com a família dela e falar, porque eles eram acostumados a me chamar pelo feminino, me tratar ela. E aí eu falei, tive uma conversa com ele, eu não me sinto bem assim, eu me sinto bem assim. E eu estou muito feliz, realizado, porque a minha sogra manda mensagem para mim, Flávio, bom dia, como você tá? Você tá bem, meu filho? Entendeu? Então, isso é muito bom, entendeu? Aí, o esposo da minha sogra também, entendeu? Ô, Flávio, tudo bom? Como você tá? Então, é muito bom, entendeu? Foi uma coisa que faz tão pouco tempo, mas eles já estão me abraçando, de certa forma, que está me deixando tão realizado. Isso é muito bom de ser ouvido. Flávio, eu queria agradecer por todo esse depoimento, por todo esse transbordar que você pôde compartilhar com a gente aqui no canal. E, Flávio, a gente vai fazer a famosa pergunta que todos os nossos participantes têm que responder. Você está preparado? Sim, vamos lá. Flávio, para você, o que é transbordar? Bom, transbordar para mim é se permitir, sentir, coragem, força, determinação, aceitação.
para mim, transbordar é É isso. isso. É exatamente isso que acho que a maioria das pessoas elas buscam, né? É ultrapassar esses limites, ter coragem para mudar o seu futuro, coragem para conseguir seus objetivos, coragem e amor para conseguir ser amado e amado da mesma forma, né? Eu acho que é isso que Permitir, todos né? nós procuramos. Sim. Flávio, muito, 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 muito obrigado por essa Obrigada a participação. você. Estou Eu acredito, aberto no momento que você precisar. eu acredito que essa participação hoje aqui foi uma, um evento muito especial. Eu espero que o seu depoimento chegue no máximo de pessoas possíveis, porque é como eu falei, e eu sempre falo, eu acho que é importante a gente divulgar e espalhar as Tá? vivências, as batalhas da nossa comunidade. A gente sofre muito e a gente passa por muitos desafios. É difícil, é, Mas mas eu a não gente posso tem deixar que de falar sobre elogiar isso. você. Quanto você está linda, né? Ai, Esse obrigada. trabalho maravilhoso, genuíno que você está fazendo, né? Eu não posso deixar de te agradecer e agradecer de todo o coração a todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, que assistam com amor, entendeu? Assisto até o final, tá? Que é um vídeo aqui de quem já foi a Flávia e hoje é o Flávio, entendeu? É libertador, é maravilhoso como a gente se sente, a coragem que nos dá, entendeu? E eu só tenho a agradecer a você e a todos que vão assistir, porque eu sei que esse vídeo vai chegar em muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Queria Vai agradecer você encorajar. também. E, ó, gente, pessoal aí de casa, tá? Não esqueçam. Aqui embaixo dos vídeos, nas descrições, vão estar todas as redes sociais do Flávio, tanto Instagram, quanto TikTok, quanto canal do YouTube. Então, você que está assistindo o vídeo, não esqueça de ir lá, ó, e dar uma curtidinha, dar uma seguida e ver como é o nosso convidado, como é o trabalho do nosso convidado. E o principal foi isso que ele falou. A gente tem que nos fortalecer, a nossa comunidade tem que fortalecer a nós. Então, a gente tem que começar a dar visibilidade, a dar espaço para as pessoas, para poderem trabalhar, para poderem exercer livremente a sua arte, sem preconceito. Para você, um beijo da Mar.